de devedor para investidor. Um plano prático para pagar as suas dívidas. É isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Eu sou o Fernando Rodrigues, sou CEO aqui no escritório, no Rodrigues Ferreira Advogados, e hoje eu quero bater um papo com você mais descontraído, um pouco mais leve. Como você vai ter um mindset de investidor e vai conseguir sair das dívidas com um plano prático na sua cabeça. Primeiro ponto, nós precisamos sempre entender as regras do jogo. Hoje, nós vivemos em um país que o sistema é o capitalismo. Portanto, as pessoas, elas pegam dinheiro emprestado, pegam capital emprestado para fazer os seus investimentos, ter ali correspondido às suas necessidades, e aí para isso elas utilizam-se de um instrumento bancário chamado empréstimo ou crédito, seja ele na forma de cheque especial, cartão de crédito, qualquer um dos produtos bancários. É assim, afinal, que o banco ele lucra com essas operações. Então, o primeiro ponto para você sair da mentalidade de um devedor para a mentalidade de um investidor é você ter clareza do porquê você está contraindo uma dívida. Então, pensa o seguinte, você só contrai uma dívida frente a alguma necessidade ou frente a algum investimento. Fora isso, não faça mais nenhuma dívida. Você não pode viver dentro de um cenário de endividamento ou de superendividamento. Você só pode se valer de uma dívida caso ela seja para um investimento ou caso ela seja para uma necessidade. Ou seja, gastos aqueles elencados na pirâmide de Maslow, eu vou deixar a pirâmide aqui, na base da pirâmide encontra-se ali o aspecto necessidade. Quantas das vezes eu encontro clientes que falam, poxa, doutor, esse valor eu utilizei para pagar uma cirurgia para um ente querido. Esse valor eu utilizei porque eu precisava fazer esse aspecto da saúde. E aí muitas das vezes a gente vê que o banco se aproveita dessa situação e cobra um juros exorbitante. Um juros que não deveria nem sequer ser permitido essa cobrança. Mas no Brasil a gente tem um cenário altamente caótico no que diz respeito à cobrança de juros pelos bancos, tá? Lembro de uma visita que eu tive na França, onde lá eu conversei com um brasileiro que me recebeu eu e minha esposa no aeroporto, e lá ele estava contando que ele já tem mais de 10 anos vivendo lá, e ele contou sobre os juros do financiamento imobiliário que ele acabara de ter feito na época. Ele pegou 300 mil euros emprestado e ele foi pagar, ao final ele estava me contando que ia pagar 30 mil euros de juros, ou seja, o empréstimo total daria 330 mil euros, se a gente trouxer para a nossa moeda, 330 mil reais. Se pegar 300 e ter 330 mil reais para pagar ao final. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, juros em que se você pega um empréstimo de 300, 400 mil, mesmo que recursos destinados a um fim e o seu bem dado em garantia, porque é tão somente um empréstimo, não é a sua casa, é um empréstimo chamado alienação fiduciária, você vai pagar no mínimo 3, 4 vezes mais do que você pegou emprestado. Então, dica extra aqui, se você tem um financiamento imobiliário, corra para pagar ele o quanto antes. Trabalhe o sistema de amortização das suas parcelas, tá bom? Pensa bastante nisso, eu posso até fazer um vídeo sobre, tá, financiamento imobiliário. Comenta aqui embaixo se você quer ver esse vídeo, se você tem interesse, e segue o nosso canal, deixando um like nesse vídeo aqui também, que ajuda muito a crescer esse canal. Eu diria como segundo ponto, além de você ter esse mindset de realmente só se valer de uma dívida ou de um crédito para necessidade ou investimento, que aí seria numa oportunidade de fato que você vai conseguir rentabilizar ainda mais aqueles recursos, o próximo passo é você ter clareza das suas dívidas. Se você enfrenta um cenário hoje de dívida bancária, você precisa entender ao certo o que de fato você deve aos bancos. Qual é de fato a sua relação com cada um desses credores. E isso você consegue lá no sistema do Registrato, a sigla é SCR, tá? Eu deixo o link aqui abaixo também nesse vídeo, para você ter um panorama geral do que efetivamente você deve para esses credores. Em terceiro lugar, eu sempre falo que quando você recebe qualquer entrada que for, você precisa investir primeiro, você precisa se pagar. Ou seja, todos os investidores, as pessoas que têm mentalidade de investidor, não importa o valor, importa a mentalidade. Depois vai importar mais o valor, tá? Mas começa investindo R$100, R$500, R$1.000 por mês.
Seja num 100% CDI, essas contas que tem ali, um recurso, você coloca numa caixinha, enfim, você escolhe, pode ser algo zero risco, que é garantido inclusive pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, até o limite de 250 mil por CPF, tá? Então, pode ser uma renda fixa, algo que você vai ter e ver aquilo crescendo, você vai ver aquilo prosperando. Aquela árvore, quanto mais ela cresce, mais ela vai te trazer os frutos, que são os rendimentos, que são os juros. Vamos dar um exemplo aqui. Se a gente trabalhar num cenário 100% CDI, com uma taxa fechada, que seja de 10% ao ano, a gente está falando de 0,8%, se considera já livre de imposto de renda, tudo. Se você tem ali, sei lá, seus 100 mil reais guardado, você consegue ter 800 reais de rendimento, de fruto, tá? Isso eu fiz uma conta de padaria, tá? Mesma coisa, se você tiver 500, você vai receber proporcional esse 0,8 ao mês. Se você tiver 1 milhão, pô, você recebe lá 80 mil de juros ao ano, divide por 12, você tem um cenário. Então veja que você vai mudando a roda. É óbvio que do zero para você chegar ao 1 milhão tem uma trajetória, tem todo um caminho. Que por vezes você precisa reestruturar suas dívidas. E se você não fez a sua avaliação, faz a sua avaliação aqui embaixo. Se você é servidor público, iniciativa privada e tem dívidas acima de 100 mil reais de empréstimos pessoais, cartão de crédito, faz a sua avaliação aqui para a gente ver se consegue abrir caminhos, que é a nossa hashtag, abrindo caminhos aqui no Rodrigues Ferreira Advogados, para te ajudar a concretizar esse plano, te ajudar de fato a realizar os seus sonhos, tá? Por isso, a última dica que eu deixo aqui para você ter efetivamente um mindset, sair do devedor para o investidor é você dar o passo. Eu sempre falo, dá o passo, que Deus dá o chão. Se até aqui Deus nos ajudou, Ele vai continuar ajudando. Então não adianta você ver isso e continuar parado, não agir, não fazer nada. As dívidas elas não vão sumir. Inclusive eu deixei aqui em um vídeo que as dívidas, né, muita gente pergunta, doutor, a dívida caduca, qual o tempo, etc. Deixei aqui um vídeo e deixei um outro aqui de planejamento financeiro, que de fato ali em 10 minutos eu rascunhei com você como você deve planejar suas finanças. Então faz sentido você assistir esses dois vídeos. Mas dê o passo, porque você dando o passo em direção ao caminho certo, você indo em frente, você com certeza vai ser uma pessoa abençoada, uma pessoa honrada, que busca pagar todas as suas dívidas de uma maneira mais justa. Porque o que acontece hoje, os juros aqui não são justos, a forma com que o banco busca receber esses valores muitas das vezes também não são justas, é onde nosso escritório entra para poder subsidiar os consumidores, pessoa física e jurídica, e ajudar nessas negociações em pé de igualdade. Aconteça de um modo que seja justo para ambas as partes, tá bom? Fica aqui o meu grande abraço e até o próximo vídeo.